Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a esse canal Professor Sem Filtro. Eu sou o professor Luciano. Hoje vamos falar um pouco sobre os bandeirantes. Afinal, os bandeirantes foram heróis ou foram vilões? Tá? Primeiro, queria agradecer aí, né? Primeiro dia de canal, 43 inscritos, né? Eu achei bacana. Claro que são números modestos, mas para a gente que está começando e que não tem lá grandes pretensões a não ser um bate-papo mais descontraído, já fiquei muito feliz. Tá bom? Obrigado mesmo de coração, principalmente aos amigos, aos alunos, ex-alunos, né? É muito bacana aí o apoio de vocês, tá? Até porque se for para fazer uma revisão de geografia, uma revisão de história, né, tem vários canais aí muito melhores do que eu, com professores muito melhores do que eu, que vão poder auxiliar aí questão de Enem, etc. A minha ideia, na verdade, é a conscientização, né? É fazer com que a maioria entenda o porquê das coisas, o porquê de estudar, o porquê de aprender, o porquê de entender cada um dos assuntos trabalhados em sala de aula. Então é uma visão que vai além da questão de Enem, prova e etc. Tá? É, Então o nosso assunto, como nós estamos no começo, eu acabei deixando lá no Instagram, @prof. Luciano Ribeiro, acho que é isso, tá? Caixinha de sugestão sobre novos temas, tá? Então apareceram vários e vários temas interessantes, entre eles o que nós vamos falar hoje, que são os bandeirantes. Afinal, os bandeirantes foram heróis ou foram vilões? Tá? Deixa eu arrumar aqui a câmera sem corte, porque depois para editar dá muito trabalho. Calma, segura, não cai. Ops, ops, ops. Aí, agora ficou melhor. Tá? Então, afinal, os bandeirantes, eles foram heróis ou foram vilões? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a história, ela sempre segue um propósito, né? Então, se você perguntar, a independência descobrimento do Brasil, se você perguntar para um português, ele vai ter uma versão. Se você perguntar para um indígena, ele vai ter outra versão, né? Então, tudo vai... A história ela é sempre contada por quem ganhou, né? Não por quem perdeu. E principalmente para nós que trabalhamos na escola, cada vez que muda um governo, muda um viés ideológico. E esse viés ideológico fica explicitado nos livros. Pensa que, por exemplo, nós na escola temos muito pouco sobre o Brasil Império. E isso foi proposital, principalmente com o golpe da Proclamação da República. Vocês sabem que a Proclamação da República ela foi um golpe, né? Não houve, como a maioria das revoltas brasileiras, não houve participação do povo. Ninguém perguntou para o povo se queria que acabasse com a monarquia e o Brasil se tornasse uma república, né? Que, aliás, não deu certo em mais de 100 anos. Tá? Sabendo disso, até mais ou menos 1836, se eu não estiver enganado, não havia esse negócio de história do Brasil. O que havia era a história que os portugueses contavam sobre o Brasil, né? Então era uma visão portuguesa sobre a história do Brasil. Somente depois da década de 40, né, de 1840, 40, 45, 46, se eu não estiver enganado, depois vocês pesquisem as datas, tá? Que o imperador Dom Pedro II ele vai criar um Instituto Brasileiro e Geográfico, né, para reorganizar a história brasileira contada através de pesquisas feitas por brasileiros. Tá? E aí foram feitas todas as pesquisas, e montado, eu não vou me lembrar agora o nome do historiador que fez esse trabalho de montar, né, de revisar toda a história brasileira. Se estiverem ouvindo um trem aí ao fundo, passa aqui no final da minha rua, olha que beleza. Tá? Mas eu não vou editar, nem gravar de novo. E aí, como foi feita essa revisão da história do Brasil, foi contada já sob uma ótica brasileira. Porém, precisamos nos lembrar que até o início do século XX, até metade quase, né, do século XX, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Então, a visão que nós tínhamos era do povo carioca, né? E no início do século XX, por volta de 1920, São Paulo começa a ganhar muita projeção devido à política do café, né? Então, os cafeicultores paulistas começaram a reparar, opa, peraí, tudo isso que a gente está vendo de história do Brasil está sendo contado a partir do Rio de Janeiro, né? E o povo paulista, de onde que nós viemos? São Paulo, essa cidade tão grande, né? Esse estado tão grande, precisa ter a sua própria história contada pelo povo paulista. E aí, novamente, é feita uma revisão, né, nesses estudos, é onde surgem os bandeirantes. Não com essa nomenclatura, né, não se chamavam bandeirantes, eram sertanistas, sertanejos, né? Vocês sabem que sertão vem de desertão, né? Então eles andavam por lugares desertos, eram sertanistas, e só depois que vai surgir a nomenclatura bandeirantes, tá?
E aqui em São Paulo, as nossas principais rodovias, Anchieta, Imigrantes, Anhanguera, Raposo Tavares, Fernão Dias, etc., a maioria delas tem nome de bandeirante, né? E elas eram trilhas utilizadas pelos indígenas, né? Os indígenas caminhavam por essas trilhas, depois essas trilhas foram sendo alargadas até se transformarem em estradas, né? Só para vocês terem uma ideia, o bandeirante Fernão Dias, ele chegou a caminhar 4.000 quilômetros, foi até lá para o lado de Belém do Pará e retornou a pé, óbvio. É claro que eles também não tinham aquelas roupas bonitas que nós vemos nos quadros, andavam descalços, tá? E a ideia dos bandeirantes era caçar indígenas, né? Então também cometeram aí o genocídio de algumas tribos indígenas ao longo dessa caminhada, tá? Então, a partir da metade do século XX, a partir de mais ou menos 1950, principalmente 1954, quando houve o aniversário de 400 anos de São Paulo, é que, de novo, eles reforçaram essa ideia dos bandeirantes como heróis. Mas, na verdade, na minha opinião, como professor de história, os bandeirantes foram genocidas, foram aqueles que saíram para caçar indígenas, para matar indígenas e para escravizar indígenas, tá? Óbvio, né, que isso não justifica, por exemplo, o que fizeram com a estátua do Borba Gato, né? Colocaram fogo na estátua do Borba Gato, né? Depredar patrimônio público e fazer sumir essas figuras históricas não vai mudar o que aconteceu. Acho que, pelo contrário, nós precisamos sempre nos lembrar das coisas ruins que ocorreram para que elas não se repitam. Então, na escola, nós costumamos falar, né, sobre nazismo, sobre fascismo, né, sobre os bandeirantes. Então, nós precisamos falar o que aconteceu. Para quê? Para que as pessoas tenham consciência e para que isso não se repita. E, infelizmente, isso não ocorreu com o comunismo. Né? O comunismo matou muito mais do que nazismo, fascismo junto. Milhões e milhões de mortes causadas pelo socialismo, pelo comunismo, mas infelizmente ainda seguem elegendo representantes à torta e à direita. Né? Como eu falei, a história é contada por quem está no poder. Fechou? Então os bandeirantes sim foram genocidas, sim foram caçadores de indígenas e não merecem ser vistos como herói, porém a sua história precisa ser preservada para que as futuras gerações a conheça e que não cometam os mesmos erros. No caso do povo paulista, nós, paulistas, né, temos como herói os participantes do movimento da nossa Revolução de 32, né, o movimento MMDC, depois eu faço um vídeo sobre, acho que é um assunto bem interessante. Aqueles sim foram verdadeiros heróis lutando contra a ditadura do fascista Getúlio Vargas. Fechou? Muito obrigado aí. Puder dar um joinha nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, põe aí no comentário. Tá bom? Muito obrigado a participação de todos. Tamo junto, é nóis, valeu, até a próxima.